Mais uma vez, boa noite, pessoal. Um prazer muito grande estar com vocês, é uma alegria muito grande de a gente se unir realmente em pensamento, em coração e buscar as energias superiores para o fortalecimento da nossa fé. Nós vamos, então, neste momento, procurar serenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos desligando da vida material. Vamos endereçando as nossas melhores vibrações a Deus, nosso Pai amoroso, pedindo a sua proteção, pedindo as suas bênçãos divinas, a todos nós que hoje nos reunimos em seu nome. Vamos pedindo a Jesus, nosso irmão maior, a luz deste planeta, que possa iluminar os nossos espíritos, para que melhor possamos compreender os ensinamentos trazidos até nós, para que possamos sentir, compreender com a alma os ensinamentos que o Evangelho hoje nos propõe. Vamos pedindo a todos os benfeitores espirituais da nossa casa, que nos dê sustentação para este Evangelho, aos benfeitores, os espíritos amigos que nos acompanham nessa existência, que eles possam nos intuir com as melhores ideias para as nossas vidas, com as melhores energias para o nosso fortalecimento. E assim, todos juntos, unidos, na dimensão, entre a dimensão material e espiritual, vamos todos realizando a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vós sois o reino, o esplendor e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, gente. Então, como Pedro falou, como Pedro mencionou, hoje nós vamos estudar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Esse capítulo 13 tem o seguinte título: que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E o nosso tema específico dessa noite é sobre a beneficência. Nós vamos abordar desde o item 11 ao item 16. Então, antes de iniciarmos as nossas reflexões, eu vou ler um trecho do início do capítulo, que é uma passagem de Jesus, e que explica muito bem o que é a beneficência, onde o tema que nós vamos nos aprofundar. Então, no item 1 do capítulo 13, diz assim: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Essa passagem de Jesus, este ensinamento, ele é abordado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos itens 1 a 4. Então, Jesus, nessa passagem, ele deixa muito claro como que devemos realizar a caridade, qual é o mérito da verdadeira caridade, que tem que ser realizada com o esquecimento de nós mesmos. É uma entrega nossa à vontade de realizar o bem,
e de diminuir a dor daquele que está numa situação difícil, que não tem os mesmos recursos que nós. Então, é um sentimento de empatia, de realmente nos colocarmos no lugar do outro, e sem nos preocuparmos com o reconhecimento da sociedade, daqueles que nos veem. Porque a nossa ligação, ela tem que ser com Deus. É como disse Jesus, é Deus que vê o que vai dentro do nosso coração. Nós não podemos agir como lá na época de Jesus, os fariseus, os saduceus, eles agiam, eles se preocupavam muito com os rituais, muito com as oferendas e esqueciam do essencial, que é o que vai no nosso coração, é o verdadeiro sentimento de amor ao próximo. Nós estamos vivendo momentos dificílimos, nós estamos vivenciando momentos de mudança, em que muitos de nós, muitas vezes, sentem enfraquecer a nossa fé, a nossa força, a alegria de viver. Mas Deus é tão bom, e que por meio de Jesus, os seus exemplos tão belos, tão profundos, nos deu a história para nos mostrar o que é ser bom. Mais tarde veio a doutrina espírita, com a codificação da doutrina espírita, nos trazer todos os ensinamentos da espiritualidade, esclarecendo, aprofundando o que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Então, nós não podemos nunca perder a nossa esperança e a nossa fé em Deus. E no item aqui, então, 11, vamos agora especificamente nos aprofundando no nosso tema. O item 11 trata da beneficência. O que é beneficência? Esta palavra, ela origina-se do latim, beneficentia, e significa o ato de fazer bem, o ato de ajudar o nosso próximo, que não é nada mais do que a caridade, daquele ensinamento que Jesus nos trouxe. E nós temos, assim, pinceladas, são ideias, são pontos de luzes que nas instruções dos espíritos, eles nos passam ensinamentos para que a gente nunca desanime diante da caridade e das dificuldades da vida. No item 11, o espírito Adolfo, é o bispo de Alger, já no século XIX, em 1861, ele nos fala sobre a grandeza da caridade, que se nós nos conscientizarmos da alegria que nós cultivamos no nosso espírito ao realizar o bem, como é bom fazer a diferença na vida de outrem, nós não vamos encontrar paz tão sólida, alegria tão contagiante, quando a gente leva esperança, quando a gente leva amor para aquele que sofre. Nem as festas mais luxuosas da terra podem trazer para o nosso coração essa alegria, essa esperança que nós vamos conquistando ao realizar o bem. É na caridade que a gente vai retirando aquele véu que ainda encobre ainda a nossa ignorância espiritual, porque somos espíritos ainda aprendizes e temos ainda muita necessidade de desenvolver o amor, essa chama divina que Deus colocou em cada um de nós. Então, esse espírito maravilhoso, o Adolfo, ele nos ressalta quanto a essa felicidade que nós encontramos, que nós só vamos encontrar no exercício da beneficência, no exercício da ajuda, nas ações do bem ao próximo. E nós temos que também nos conscientizar de que todos nós que estamos numa situação melhor, que nós temos um lar mais sólido, nós temos recursos materiais que nos dão maior segurança, mais conforto, nós temos uma obrigação com o nosso próximo. Nós não podemos esquecer isso, porque é bem verdade que o que nós conquistamos para a nossa vida vem do nosso esforço, do nosso trabalho, mas tudo vem quando é permitido por Deus. Sem a permissão divina, os recursos não chegam até nós.
Então, nós somos colocados nas situações em que vivemos, e quanto melhor for, mais nós temos que nos inspirar para levar o conforto e o consolo àqueles que estão nas ruas, aquelas crianças que estão sem que comer, que estão com total carência de recursos médicos, de recursos até de amor, de cuidado. Então, essa é a nossa participação, porque a espiritualidade nos diz que nós, realizando bem, nós estamos representando a divindade, nós somos os representantes de Deus e de Jesus. E Jesus nos falou que quando nós fizermos o bem a um desses irmãos menos favorecidos, é a ele que nós estamos fazendo. E é por isso que nós temos que ser intrépidos, temos que ser obstinados e não desanimarmos no caminho, porque o caminho não é fácil. Muitas vezes nós vamos nos deparar com espíritos que estão ainda revoltados e se sentem humilhados, e a única forma de demonstrar a sua dignidade, muitas vezes, é até ser agressivos. Mas a gente tem que ir com esse pensamento em Deus e estar convictos de que a nossa ação é uma ação divina e que nada fique em vão. Sempre é uma semente que nós estamos plantando por onde nós estamos passando. E a espiritualidade também nos fala, São Vicente de Paulo, que nós nunca alcançaremos os planos divinos se não internalizarmos o sentimento da caridade no nosso ser. Nós podemos ter todo o dom da palavra, os talentos que a vida terrena muitas vezes nós somos forçados até a demonstrar, mas se nós não tivermos amor, a gente não chega lá. Nós vamos ainda, com toda a potência que temos, com toda a nossa inteligência, ainda estar estagiando nos planos inferiores. E São Vicente ainda nos diz que, realmente, para encontrar a felicidade, não há outro caminho senão o exercício da caridade. E vamos indo, então, mais além. Outro espírito maravilhoso que nos traz uma mensagem é Cáritas, que diz que há duas formas de se fazer a caridade. Existe uma diferença entre a caridade e a esmola. Às vezes é aquele que dá, mas ele dá com tanta impaciência, ele dá sem querer ter muita proximidade, então é aquela doação que humilha para quem recebe. Porque aquele que está recebendo, ele quer sentir que ele é um igual, que ele é nosso irmão, e que hoje é ele, mas que amanhã podemos ser nós. E nós não sabemos o que temos que passar ainda para a evolução da nossa alma. Então é por isso que Jesus nos fala que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, para nós não nos preocuparmos com o reconhecimento da sociedade, com a vaidade, que a gente tem que fazer com o coração, com o sentimento. Porque nós imprimimos em todas as nossas ações o sentimento que nós temos por dentro. Então, é ajudar com amor, com carinho, com alegria, com esperança. É isso que Jesus nos pede, e é assim que a gente vai acessar a essas energias superiores, é assim que nós teremos essas trocas maravilhosas com os nossos irmãos, que muitas vezes estão passando por problemas, por expiações, que nós ainda não estamos preparados. Então, a gente tem que ser humilde também, e não nos colocarmos numa posição de superioridade, nem por ter mais recursos materiais, e nem por saber mais, por estarmos numa condição diferenciada. Essa irmos ao encontro daquele maior mandamento citado por Jesus, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque o próximo é o nosso irmão, é o nosso semelhante. E Cáritas, então, nos fala da gente, nos alerta para essa questão
da gente praticar a caridade, não dar esmola. E há também, quando a gente pensa nessa questão da humilhação, do outro se sentir muito inferior, eu lembrei de uma entrevista do Preto Zezé. Ele é presidente da Central Única da Favela, né? Das favelas. E o Preto Zezé é um líder natural. E ele fala, veio das regiões mais pobres, veio no meio mesmo do pessoal desprovido, tanto em questão em relação ao racismo, que nós não é o nosso foco aqui, mas da marginalidade, das questões sociais. Ele diz que a fome desperta no homem uma selvageria que ele esquece até que ele é humano. Porque não dá para falar de Deus quando você está passando fome, quando você não tem nem onde dormir e quando você se depara com o preconceito, com a indiferença e com a frieza da humanidade. Então, a CUFA, deixa eu ver se é esse é a CUFA, a Central Única das Favelas. Eles fizeram ações maravilhosas aí durante a pandemia, e no auge da pandemia, ele até conta um evento em que eles foram distribuir mais de 50 cestas para as mães no Nordeste, e quando ele estava terminando de distribuir as cestas, mais 50 mães apareceram, e ele ficou desesperado, porque não sabia como que fazer para atender a essas famílias. Então, ele pensou nos contatos, como é que ele ia fazer para poder arrecadar mais alimentos. E eis que uma das mães, agradecendo todo o trabalho que eles vinham fazendo, ela levantou a voz no meio de todas e disse que não, agora eu vou adotar uma mãe. Agora, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu vou dividir o que eu tenho com essas que chegaram agora. E assim todas as outras mães seguiram seu exemplo. E aí nós vemos a caridade, a ação do amor, combatendo o mal, o ódio, o ressentimento. E é essa transformação que o amor provoca e que às vezes a gente não tem a dimensão do nosso gesto simples nas mudanças que podem provocar. Muitos moradores de rua, às vezes, falam que querem largar do vício, que às vezes vão pedir doações no farol para não cometer um delito, para que não agrida alguém a mais. Então, quando Jesus nos remete à caridade, ele sabe a profundidade do que ele está falando. E é esse o caminho que nós temos que seguir com a ação no bem, porque é esse o caminho que nos trará a verdadeira felicidade. E para finalizar, mais um ensinamento do Espírito de Caritas, que a caridade não está também só na doação dos recursos materiais, mas também naquela que talvez seja mais difícil, que é o perdão das faltas alheias. Nós usarmos da indulgência, que foi tão bem explanado na quinta-feira passada pelo o nosso palestrante Deodado, que tão bem aprofundou esse tema, falando sobre a importância da gente desculpar as falhas das pessoas, dos nossos irmãos, já que somos tão falhos ainda, tão imperfeitos. E como é fácil nós julgarmos as pessoas e esquecer de nós mesmos. Então, a gente também, para conquistar uma caridade integral, a gente precisa do recurso do afastamento do egoísmo, do desprendimento dos bens terrenos e do combate ao orgulho, que nos faz mais humildes e conscientes de quem somos e o que nós queremos ser, para onde estamos indo. Todos nós estamos numa grande viagem neste planeta, e Jesus, o Evangelho todo nos repisa sempre que fora da caridade não há salvação, que a gente não vai conseguir transpor os obstáculos da vida.
contra todas as nossas amarguras, as dificuldades, as aflições. É na caridade, é nesse exercício do amor que a gente vai conquistar a paz e a alegria de viver. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus ilumine sempre os nossos caminhos e que a gente possa ajudar cada vez mais. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Muito obrigada.